Hey atleta, sejam bem-vindos de volta ao Ótimos Podcast. O meu nome é Manuel Teixeira e este é o podcast no qual nós falamos sobre optimização da performance humana. Hoje eu tenho na minha presença a ilustre Ana Ganhão. Ana Ganhão, como é que estás? Estou bem, obrigada. Estou muito bem, aliás. Adoro estar aqui. Perfeito. Obrigada. Eu agradeço imenso o facto de despenderes um bocadinho do teu tempo para estares a partilhar este conhecimento com as pessoas que estão a ver este podcast ou estão a assistir e a partilhares inclusivamente este conhecimento comigo próprio. Sim, eu aprendo muito com todas as pessoas que sentam aqui nesta cadeira. Obrigada. E só para relembrar a todas as pessoas que o podcast, este podcast de Optimus, falamos sobre a optimização da performance humana porque fundamentalmente vamos falar sobre os 5 pilares da vida. Eu costumo dizer que a pessoa, para ser optimizada, tem de ser optimizada em 5 pilares. Diria que é a saúde física, na saúde alimentar, na saúde emocional, na saúde espiritual e na saúde financeira, normalmente nestes 5 pilares. Exatamente. Hoje vamos estar muito debruçados sobre o pilar da saúde espiritual. Foi aquilo que eu te pedi para a gente virmos falar. Portanto, acho que é melhor a gente tratarmos um pilar de cada vez. Acho que é muita matéria. É muito. Se quisermos tratar tudo ao mesmo tempo, acho que vai ser uma baralhada. Não. E então a gente vamos falar hoje muito sobre o pilar da saúde espiritual. E este, eu confesso, que foi o pilar que eu diria tinha mais dificuldade em qual o sentido, qual a abordagem que eu iria ter, qual a direção que iria tomar. Em relação a esse assunto. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, pelo menos a mim, correu-me esta ideia de que espiritual, ligação à componente religiosa, não é? Nada a ver, não é? Pronto, então era exatamente, eu queria fugir desse tema, do tema religioso, mas abordar o tema da espiritualidade da pessoa em termos da sua componente, diria até, de almas e tudo mais. Sim, e o seu desenvolvimento pessoal, porque Exatamente. no fundo, para mim, a espiritualidade, e atenção, a minha opinião é a minha opinião, a minha visão das coisas é a minha, pode estar certa, pode estar errada, não é? Porque não somos donos de verdade, mas a verdade é que a religião nada tem a ver com desenvolvimento espiritual. Pois. E para isso basta nós olharmos para algumas religiões, o que elas fazem, para algumas pessoas que praticam religião e também aquilo que elas fazem, portanto, mas não tem mesmo nada a ver. O que isto tem a ver é com o desenvolvimento individual dessa pessoa. Ou seja, mesmo com o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto humano, nos seus valores, né? No seu autoconhecimento, acima de tudo no seu autoconhecimento, como diria, conhece a ti, conhecerás os deuses e os astros, não é? Pois. Portanto, é neste autoconhecimento que nós desenvolvemos aquilo que chamamos a espiritualidade, ou seja, todos os nossos valores enquanto humanos começam por aí. Como a resiliência, a coragem, a esperança, que hoje está tão diluída no nosso mundo, não é? Sim. Infelizmente, que tem mesmo de ser trabalhada. Tudo isso são valores humanos, não é? Sim. E eu, de facto, eu acho que é muito por aí, e ainda bem que, neste caso, a Linda, a minha esposa, ela sugeriu em convidar-te, porque sinto que a nossa visão em relação à espiritualidade, acho que está muito alinhada nesse sentido. Acho que é muito por aí que eu quero abordar a questão. Não se trata de ser melhor ou pior, até para algumas pessoas ter uma religião pode ser uma coisa fundamental na vida delas, né? Pode ser não está errado. E não está errado, exatamente. Não está errado. De alguma forma, desculpa. Sim. De alguma forma, o ser humano precisa de ter umas pessoas mais que outras, naturalmente, e não tem acreditar em algo, nada de errado de acreditar em algo, não é? E uns precisam dessa ligação a uma religião, outros precisam de uma ligação, sei lá, a um projeto, um trabalho, uma ideia, seja o que for, nós precisamos de acreditar, porque também é isso que nos traz a tal esperança. Sim. Eu sou apaixonada pela vida, eu acredito genuinamente na capacidade que o ser humano tem de se reinventar com inteligência e coragem. Claro, e isto é um trabalho diário que eu faço não só sobre mim, porque também eu tenho as minhas lacunas e os meus desafios, claro. E todos os dias me alinho um pouco mais comigo também e ajudo os outros também nesse caminho. E isso é a minha fé, no fundo. Sim. É a minha fé, é a minha esperança, é aquilo em que eu acredito. Exatamente. E cada um acredita naquilo que tem que acreditar, desde que seja bom para ele, naturalmente. E aqui o veículo sempre, ou seja, aquilo que nos leva a acreditar em algo, terá que ser sempre alinhado com os valores enquanto humanos, porque se eu acredito numa coisa que não cumpre os valores humanos, ou seja, que me faz de mim uma pessoa hipócrita, sem valores, ou seja lá o que for, não cumpre os tais valores da espiritualidade, aí já não será bom para nós, mas é importante nós termos
essa ligação, seja o que for, cada um terá a sua e não há nada de errado, atenção, Sim. nada de errado nisso. E daí teres dito que isto, apesar de tudo, é a nossa opinião, não é? Portanto, não vai ser nem mais certa nem mais errada. Mais errada, As pessoas claro. que estão em casa, estão a ouvir este podcast, também devem espremer daqui o sumo que quiserem espremer, não é? Tal e qual. E aquilo que eu mais instigo nos meus clientes e nas pessoas com quem eu me cruzo todos os dias é ensinar as pessoas a pensar. Esta questão da religião, seja lá o que for, pensem pelas vossas cabeças. Não aceitem nada como verdade. Questionem-se. E isto não é para ficar na dúvida ou ficarmos aqui a filosofar sobre os temas e nunca mais chegarmos a conclusão nenhuma. Não. Se nós ouvirmos em verdade aquilo que, se pensarmos sobre as coisas e ouvirmos a nossa verdade interna, nós vamos descobrir qual é a verdade sobre os temas, não é? E perceber o que é que faz sentido. E é este pensem, porque isto é desenvolvimento, isto é espiritualidade, no fundo, é pensarmos sobre a nossa própria cabeça e termos a coragem de agirmos de acordo com a nossa verdade. Sim, acho que é uma excelente expressão, agirmos de acordo com aquilo que é a nossa própria verdade. A nossa própria verdade. Vamos dar um passo atrás, isto também para apresentar também às pessoas. A gente, antes de desenvolvermos aqui já uma montanha de temas, vamos começar por perceber quem é a Ana Gagnon, o que é que ela faz da vida, porque é que ela está aqui hoje. Bem, eu estou aqui hoje, todos nós estamos em algum lugar por decisões que tomamos lá atrás, não é? E alguma decisão eu tomei lá atrás que parecia linda, não é? Sim. Nós estamos a tomar decisões todos os dias, a toda a hora, desde o que comemos ao que vestimos, ao que fazemos, e tudo isso nos coloca em sítios certos, ou não, não é? Ou não. Ou não. Enfim, os sítios serão sempre certos, por vezes não são os corretos e aprendemos coisas que não devemos sobre eles, não é? Agora, tudo isso me trouxe aqui, através da Linda e do prazer de estar aqui, de ter conhecido Manel. O que é que eu faço? Bom, o meu nome é Ana Gagnon, né? Sou mãe, sou dona da minha empresa e da minha vida, enfim, digamos agora. O que é que eu faço profissionalmente? Bom, já tive vários desafios e deixo-vos aqui esta informação, não para satisfazer o meu ego, não é nada disso, mas para vos dar este ponto que é muito importante, no meu ponto de vista. Nós podemos mudar a nossa vida a cada momento, independentemente das circunstâncias, independentemente da idade, que as pessoas acham, eu não sei fazer isto, ou nunca fiz aquilo, e já tenho 50 anos, podemos mudar sempre. E vou-vos dizer, eu fui programadora analista, portanto eu comecei pela informática primeiro, depois fui para a área, trabalhei 16 anos, cansei-me naturalmente, porque a informática nunca está atualizada, como já deu para perceber, e portanto é algo que requeria muito também, e desenvolvi uma carreira fantástica que eu gostei muito. Depois fui para a área da saúde, análise de risco de vida, porque é que as pessoas morrem, quais são, enfim, a nível do trabalho, a nível da saúde, hábitos e modos de vida. E isto foi uma coisa muito engraçada e a propósito precisamente de estarmos aqui hoje no teu espaço, que é tão bonito, tão agradável e tão bom para a saúde, que toda a gente devia experimentar. A sério, por favor, venham aqui porque têm condições e têm uma energia maravilhosa. Eu entrei aqui e fiquei com vontade de ficar aqui não sei quantas horas a fazer coisas. Obrigado. E nesta área da vida, e mudei, tinha 35 anos quando deixei a informática, passei para esta área, portanto, uma área completamente diferente, mas que tinha a ver com a saúde. E eu fiz formação era uma formação que agora, esta análise é feita por médicos, na altura era feita por pessoas que quase que tinham formação clínica, e eu fiz essa formação, e uma das coisas que me chocou na altura foi que só 1% das doenças é que não são por hábitos e modos de vida. Ou seja, 99% das doenças que nós temos são derivadas de hábitos e modos de vida. Hábitos de trabalho, hábitos de exercício, hábitos de alimentação. Portanto, isto é incrível. 99% tem a ver com a decisão que a pessoa toma. Em relação à alimentação, ao exercício físico, tudo isso. Porque são doenças adquiridas, não são doenças de nascença ou genéticas. Claro. Ok? Portanto, imaginem. Pronto, mudei de profissão e depois, durante algum tempo, estive aqui e aos 50 anos decidi começar outra carreira. E isto porquê? Porque teve várias componentes. Durante todo o meu trajeto de vida, eu vi que as pessoas me abordavam para eu as ajudar. Sim.
E inconscientemente eu também as ajudava, de alguma forma, a impulsionar para a mudança, para começarem a fazer coisas novas, instigava. Eu via o potencial, às vezes as pessoas, tu consegues, tu fazes isto, isto é bom para ti, e era muito engraçado. Mas eu não ligava àquilo, porque para mim passava. Depois, na gestão de equipas que eu tive equipas grandes a trabalhar comigo, a capacidade de desenvolver as equipas também. Depois tive uma situação de saúde do meu filho que me levou durante muitos anos a focar-me na área da alimentação e da mentalização, do poder que a nossa mente tem para curar também o nosso corpo. Portanto, comecei a entrar por outras áreas e fui buscar, recolhendo também informação. E houve uma altura que eu disse, ok, eu tenho aqui tanto conhecimento e sei que posso ajudar as pessoas de alguma forma, como é que eu vou utilizar isto? Ok, desenvolvimento humano. Foi quando decidi ir para a Alemanha, fui fazer formação na área das ciências humanas, psicologia e outras, e pronto, e aqui estou hoje. Mais tarde descobri o Human Design. O Human Design também é uma ciência que tem como pilar 3 ciências, que é a biogenética, a física quântica e a bioquímica, e depois tem outros conhecimentos ancestrais. O fundador desta ciência, ele já faleceu, já morreu, mas ele era visionário, ele teve uma visão muito à frente, isto já há 30 e muitos anos atrás, Claro. e então reuniu vários cientistas destas áreas para sistematizar algo que ele sabia que ia funcionar. Durante muito tempo isto foi testado, naturalmente, e agora já temos alguns analistas em Portugal. E vocês vão ver a projeção também que o Human Design vai ter. E o que é o Human Design? O Human Design dá-nos, através da nossa data de nascimento, que tem a ver com a parte astrológica, mas não tem nada a ver com signos, atenção, nada contra os signos, não é nada disso, mas isto é outra coisa, isto aponta na nossa base genética mesmo. E dar-nos um mapa representativo daquilo que nós somos, quer do consciente, quer através do inconsciente, áreas que nem nós conhecemos. Claro. E é como se tivéssemos, é o nosso manual de instruções, ou seja, eu costumo dar este exemplo. Imagina, tens os pratos da louça para lavar e em vez de os pôres na máquina da louça, vais colocá-los na máquina da roupa. Como é que eles vão sair de lá? Muito provavelmente todos partidinhos, Todos né? partidos. Ou seja, eles saem lavados, porque de alguma forma Mas quem mete lavados a saem. água, lavados saem. Agora todos partidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Human Design é um pouco isto, ou seja, porque nós ao final da vida, de alguma forma nós aprendemos algo sobre nós. Um bocado partidos, não é? Pois. Chegamos lá à frente, sei lá, frustrados, desanimados, doentes, porque depois o facto de fazermos coisas que não são corretas para nós também nos adoece, frustra-nos e, enfim, tudo isso. O Human Design não te vai dizer que a vida vai ser cor-de-rosa, não é isso, os desafios estão aí, só que tu vais entrar nos desafios corretos, que para ti, e isso traz-te uma leveza enorme, ou seja, podemos chegar lá ao fundo com o nosso propósito cumprido, aliás temos vários propósitos ao longo da vida, mas mais leves, com alguma leveza, e inteiros, que é isso que se quer, não é? Sim. É muito isso. Portanto, o que eu faço agora, eu depois, nesta parte da análise do Human Design, há aqui este manual que se dá, entrega à pessoa, esta análise que é feita sobre a pessoa, e claro que nós todos somos condicionados pela vida que tivemos, pela família, e nada contra a família fez o que podia e fez o que sabia naquele momento, não estamos aqui a fazer qualquer tipo de julgamento, pela sociedade, mas a verdade é que acabamos por receber muito condicionamento e não sermos aquilo que nós realmente nascemos para ser. Sim. Pronto, e o Human Design vai-te mostrar aquilo que tu realmente é e aquilo que podes ser, ok? Depois esta área que eu tenho do desenvolvimento humano a nível das outras ciências, do desenvolvimento, nomeadamente através do coaching, não é? Mas com programação neurolinguística e outras, vai-te ajudar a descondicionar aquilo que foi condicionado na tua mente. Claro. Ok? Portanto, são duas áreas que se completam, mas elas podem trabalhar completamente diferentes. As pessoas podem fazer planos de desenvolvimento até de projetos, de empresas comigo, que é uma coisa, podem fazer a análise de Human Design, que é uma sessão. Uma perspectiva mais individual. É mais individual e não tem que fazer a outra. Portanto, são Sim, áreas diferentes, claramente. mas elas completam. E isto
bom, estou-me a apresentar o meu trabalho, eu gosto de, vai por aqui corrido, também deixa a tónica de que, ok, se vocês não estão confortáveis, se estão num ponto da vossa vida que não estão a sentir satisfação, que não estão a sentir leveza, que há resistência nesse processo, se calhar não é por aí, ok? E estão na altura de mudar. Por favor, mudem. E rápido, porque há coisa que nós não temos é tempo. Isto é o que eu digo, nós não temos Acho tempo. que é a única coisa que passa por nós e que nós não temos qualquer tipo de controle. Exatamente. Não podemos nem atrasar, nem acelerar. Nada. É exatamente Portanto, o que é. aqui cabe, a nossa decisão no momento. E quando nós estamos conscientes de nós temos uma capacidade de tomar decisões corretas para nós. Não vamos tomar decisões por medo, porque, enfim, ou por medo de não ter dinheiro, ou por medo disto, ou por medo daquilo, ou seja lá as decisões que forem, ou por influência dos outros, porque os outros vêm e põem ideias em nós que não são as ideias, que podem ser ideias fantásticas, mas não são as ideias corretas para nós. Portanto, tomar as decisões é aquilo que nós realmente temos de mais precioso para gerir depois a nossa energia, porque se tomamos decisões incorretas, ou menos corretas para nós, gastamos a nossa energia, ficamos ali presos e o tempo já passou. Não é? E depois não vivemos o nosso potencial, porque todos nós, fala-se muito em potencial, em desenvolver potencial. O potencial, quanto a mim, não é levantar-me todos os dias às 5 da manhã para fazer exercício físico. Depende, porque nem toda a gente se consegue levantar às 5 da manhã. O que não quer dizer que essa pessoa não tenha potencial para fazer exercício físico ao meio-dia ou às 4 da tarde. Temos que perceber o que é bom para cada uma das pessoas. E este potencial interno que todos nós temos não tem que ser igual, é um potencial transversal a todos. Cada um tem o seu. Claro. Não é? E é aqui também que o Human Design te vai dar realmente o teu potencial. E a pessoa, quando começa a entrar neste processo, ok, o que é correto para mim em cada momento fazer, aí sim vai elevar o seu potencial, mas vai elevar imenso o seu potencial. É tanta coisa. Eu imagino que eu próprio estou aqui só a ouvir e acaba por ser, sei lá, uma onda de coisas que eu próprio também, né? Imagino, tenho aqui uma montanha de questões, mas de facto é importante também aqui o facto de referir, estavas aqui a falar sobre uma temática extremamente importante e eu li até neste livro, tenho aqui do Código das Mentes Extraordinárias, que fala sobre a parte das crenças, né? E o quanto elas são implementadas desde o momento que a gente somos crianças, né? Exatamente. E a questão das crianças, esta ciência, o Human Design foi criado, foi sistematizado, a intenção do sistematizador era precisamente educar as crianças do futuro. Isto era para crianças, mas enquanto não se educam as crianças, primeiro temos que educar os adultos, porque são os adultos que educam as crianças, claro. Não é? E nós vemos, e eu fico às vezes chocada, quando nas compras, no supermercado, ou quando as pessoas passam por mim e têm crianças e dizem tu és feio, tu és bruto, porta-te bem, tu és estúpido, não sei o quê, tem cuidado, tratam as crianças de uma maneira, ou seja, há aqui logo uma crença que é instituída naquela pessoa, que é a falta de autoestima, a falta de autovalorização, seja lá aquilo que for, que lhe vai começando a criar a tal identidade. E as identidades são crenças, não é? Sim, claramente. Entretanto, agora também devem estar. Quem não está a ver, quem ouvir isto só por som, fomos aqui visitados aqui pelo meu cãozito, o Boris, e ele decidiu visitar-nos. Vá, deita aí. Pronto, isso, já está tudo ok. Pronto, está tudo ok. E agora, entretanto, a Noa também vai-nos querer fazer uma visita, de certeza, mas não há problema nenhum. Entretanto, resolvemos sobre isso. Somos bons e somos muitos. E... há espaço aqui para toda a gente, pelos vistos, não é, Boris? É uma maravilha. Acho que e de facto isto foi um género de apresentação, já quase de introdução no próprio tema e tudo mais. Pois, desviei-me, derrapei. Não. Aliás, este podcast surgiu muito num género de termos assim um género de conversa aberta, ou seja, uma coisa muito livre. Para onde ele tiver que ir é para onde ele vai. Nós temos os pontos orientadores, né, como eu te falei, mas são apenas pontos orientadores. Para onde ele tiver que ir é para onde ele vai. A minha função aqui vai ser tentar então moderar esta coisa. Então eu de vez em quando também poderei ficar com alguma dificuldade em perceber para onde é que vou mandar, mas... Então força. Então falámos neste momento sobre a Ana, sobre o seu percurso profissional, sobre, pelo que eu percebi, também tiveste vários pontos na tua vida, tiveste dificuldades em perceber, em encontrar-te, inclusivamente espiritualmente, não é? Sim. Houve momentos que te levaram a questionar tudo. E é muito importante teres falado nisso, Manel.
como eu estava a dizer, eu fui durante 16 anos em informática e houve uma altura, eu tive um burnout. Foi na altura do burnout que eu decidi mudar, porque estava a levar-me a limites que eram muito grandes e, acima de tudo, estava a fazer aquilo que não era correto para mim. Porque quando estamos num processo de resistência a fazer coisas que não são as corretas para nós, o nosso desgaste físico, emocional e intelectual é muito maior. E foi aí, aos 35 anos, tinha os meus filhos pequenos, emocionalmente um casamento que não correspondia àquilo que seria de esperar. Claro. E esse burnout vem-me pôr, eu costumo dizer, ou tu mudas ou a vida te muda. Claro. E quando a vida nos muda, ela é muito bruta, porque ela vem mesmo assim, tal, com aquilo tudo. Pronto. E foi o que aconteceu. Este burnout foi para me mandar ao chão, mas mandou-me ao chão mesmo. Tive muita sorte, geneticamente, se calhar, tenho boas condições, recuperei muito bem, mas ao ponto de eu me perder e desmaiar de cansaço. Portanto, vocês estão a ver, foi mesmo tal, fui ao chão. E quando eu vou ao chão, é aí que eu me começo a questionar de muita coisa, porque quando nós entramos naquela rodinha da vida, ou seja, emprego, casa, filhos, marido, pronto, e andamos ali, porque temos que corresponder, lá está, àquilo que é esperado de nós, à norma da sociedade. Os filhos eu tinha que cuidar deles, a casa também, naturalmente, o trabalho eu tinha que ser boa naquilo que estava a fazer, porque era daí que dependia o meu rendimento e a minha sobrevivência, naturalmente. Portanto, eu tinha mesmo que corresponder àqueles padrões todos. Acontece que fisicamente estava exausta, emocionalmente também e por aí fora. Bom, e isto serviu para me dar... Peço desculpa, entretanto fomos invadidos aqui não é pelo Boris. Boris, deite-se, vá, pronto, deita aqui, vá, deita aí. Pronto, está tudo bem, estamos todos bem. Agora vem a Noa para cá. Ele também tem coisas a dizer. Tem, estou a ver que sim, deita aqui, Noa. É engraçado, eu infelizmente hoje tive um pequeno percalço com o carro, e então eu tive que os trazer. O carro está tudo bem, mas está a arranjar, e então tive que os trazer. Eu mesmo trouxe o carro da Linda e tudo mais, e então eles tiveram que vir comigo. Acho que é a primeira vez que eles estão presentes no podcast, portanto eu acho que eles quiseram aparecer, tipo, não, nós estamos aqui, e nós também contribuímos positivamente para isto. Exatamente, mesmo, verdade. Então, verdade mesmo. Mas peço desculpa. E depois, neste processo, acabei por ficar em casa, tive alguns tempos de baixa e com alguma medicação, naturalmente, e na altura o burnout não tinha onde encaixaram aquilo como depressão, e depressão eu não tinha mesmo era um esgotamento. E alguma medicação que eu rejeitei, que me dei mal, e comecei a questionar-me. E há um dia que os meus filhos saíram para o infantário, levados pelo pai, eu fiquei em casa, e olhei depois comprimidos e disse, eu não vou tomar isto não muda nada, porque amanhã está tudo igual, não é? Claro. E eu olhei pela janela, vi-os passar, e mas o que é que eu estou a fazer à minha vida? Quer dizer, isto não muda nada, isto está-me a adormecer. E atenção, cuidado com a medicação tem que ser tomada para pessoas que tenham que se tomar. Não é nada disto, não é para dizer que vocês agora não tomem a medicação, se tiverem que a tomar, ok? E eu comecei a olhar e disse, bem, o sol nasce todos os dias, a Terra continua no seu processo giratório, portanto está tudo, o mundo está em harmonia, está tudo ok a fazer o que tem que ser feito. Se há alguma coisa que está mal, sou eu. E sentei-me na mesa da cozinha e disse, o que é que está mal? Eu fiz esta pergunta a mim, o que é que está mal na minha vida? E a palavra que me saiu foi tudo. Okay. E aí eu comecei a chorar e disse, caramba, está tudo mal. E está, a única coisa que não estava mal é os meus filhos. O casamento estava mal, o trabalho estava mal porque estava esgotada. E ok, vou mudar. Não sei muito bem para onde é que vou mudar. E isto também é interessante vocês ouvirem, porque por vezes nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas basta-nos aquela vontade de dizer assim, não, eu vou mudar. Para onde não sei, mas vou mudar. Garantidamente. E parece que depois, não é? Há um alinhamento no universo, seja lá no que for, que nos ajuda. E foi engraçado que eu disse tudo e está tudo mal. Então, o casamento está mal, vai ter que acabar e tomar essa consciência. O meu trabalho... Ou vai ter que mudar, não é? Não, eu sabia que não ia mudar, okay. Porque já chegou ali e já tinha sido muitas tentativas. Pois, exato. E já sabia que não ia mudar.
Também temos que aceitar que as coisas não mudam e nós não podemos mudar o outro. Isto foi outra aprendizagem. Nós não podemos nem devemos mudar o outro, ok? Podemos dizer o que é importante para nós. Na altura eu não sabia, eu achava que aquele era o caminho certo e também queria mudar o outro. Também não tenho esse direito, ok? Cada um tem o seu processo e temos que respeitar este processo. É quase como um karma, cada um tem o seu, não é? E se aquilo não funciona, não funciona. Funcionou durante um tempo, depois não funciona e está tudo certo. E nem a pessoa é melhor nem eu pior, portanto está tudo certo, é mesmo largar. Esta é a outra mensagem, é de sabermos quando é que nós temos que largar as coisas. E foi engraçado porque a partir do momento que eu disse qual é a prioridade é o trabalho. Neste momento a prioridade é o meu emprego, é o meu trabalho. E eu enviei, na altura telefonei e disse que à empresa onde eu estava a trabalhar eu vou-me demitir. E eles, não, vamos dar outro cargo e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo. Eu não quero nada, eu quero sair daí. Eu já não me identifico, nem tampouco sequer com os valores da empresa na altura. E numa semana a seguir eu recebo um convite para ir para um ramo completamente diferente, mas que me diziam, tu tens perfil para isto, nós precisamos de um projeto novo e isto é interessante para ti. Portanto, foi aí que eu começo a dizer assim, não, há mais do que isto. Era algo que eu já tinha antes, até porque me considero uma pessoa bastante espiritual, até miúda, e depois houve uma altura que eu perco-me um bocado. Entro na máquina. Sim, na corrida dos ratos, não é? Tal e qual. Entro na máquina e quase que sou triturada por ela. E voltei assim, mas espera, mas eu escrevia sobre isto, eu interessava-me sobre este tema, eu ouvia a minha intuição, eu estava mais alinhada comigo, o que é que se passou? Ok, também foi um percurso que eu tive de percorrer e mais uma vez está tudo certo. Mas é aí que eu começo outra vez, começo a meditar, que para mim é muito importante, a meditação, e agora também sobre a meditação deixo aqui um ponto que a meditação não funciona com toda a gente, ok? Ela é boa, é importantíssimo, mas há pessoas que a meditação lhes traz mais ansiedade ainda. Ou seja, essas pessoas podem procurar outro tipo de abordagem, outras estratégias. Pintar, ouvir música, fazer desporto. Fazer desporto é algo que eu deixo aqui como tónica para toda a gente. Toda a gente. É importantíssimo mesmo fazermos desporto. E eu comecei na altura, comecei a meditar, comecei a ler, eu sempre gostei imenso de filosofia e comecei por aí a desbravar mato outra vez e foi aí que eu retomei mais o encontro, realinhar-me, encontrar mais comigo, saber o que é que era mesmo importante para mim, o que é que eu devia começar a fazer. Não me leves a mal, vamos fazer aqui uma pequena pausa, a conversa está boa, né? E naturalmente ela tende a ir até ao máximo que der, né? Nós vamos em 28 minutos, vamos fazer uma pequena pausa, até porque estou a ver que tens uns alarmes e tudo mais, por isso não tem mal. Por isso todas as pessoas que estão aí desse lado, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Bem-vindos de volta novamente ao Ótimos Podcast. Nós falamos aqui sobre a optimização da performance humana. Hoje tenho na minha presença a Ana Gagnon, é uma pessoa muito importante na minha vida, eu diria que é. Não na minha vida, ela ajudou muito na minha vida, não de uma forma muito direta, mas de uma forma indireta, né? E é uma pessoa que eu tenho muito extremo carinho e que com certeza pode ajudar as pessoas todas que estão a assistir a este podcast. O nosso intuito hoje é falar sobre o pilar da espiritualidade, apesar de a gente já tivemos agora neste momento só a falar muito sobre a história da Ana. Vamos começar a entrar mais na parte de como as pessoas devem, diria eu inclusivamente, como é que as pessoas devem encaixar este pilar da espiritualidade. Eu sinto que isto é uma parte importante na vida de todas as pessoas. Claro. Eu próprio mas por outro lado, tive muita dificuldade em perceber, ok, onde é que isto encaixa, como é que eu otimizo essa parte, como é que as pessoas podem encontrar a sua própria espiritualidade e como é que ela pode ser otimizada. Então, Ana, vamos começar por aí. Então, é um pilar de facto muito, não é nada objetivo, é muito subjetivo, não é? E então, acho que as pessoas, se tivessem que encontrar qual é que é a sua perspectiva espiritual, para onde é que poderiam começar? Por onde é que devem começar? A fazer um trabalho de autoconhecimento,
É sempre por aí, não é? Quanto mais nos conhecemos, melhor nós estamos na vida. A vida torna-se mais leve, até deixamos de olhar para a vida, temos uma perspectiva diferente, ok? E este autoconhecimento ele pode-se ir buscar a vários sítios. Muito tem a ver com a necessidade de cada um ou com aquilo que fizer sentido para cada um. E, por vezes, o autoconhecimento, ou, aliás, esta parte da espiritualidade, nós vamos lá quando precisamos ou quando a vida nos está aqueles empurrões, como eu estava há pouco a contar sobre mim, não é? Quando há doenças, desempregos, situações duras na vida, a pessoa aí questiona sobre muita coisa. Claro. Porque a verdade é que quando nós estamos naquela zona chamada de conforto, que no fundo é má, porque estamos mal, mas sabemos com o que é que contamos, de alguma forma o nosso cérebro protege-nos, ou seja, aqui estás bem e se saís daqui eu não sei o que é que vais encontrar. Portanto, deixa de estar aqui, por isso é que é chamada a zona de conforto. Apesar de não estar bem, mas tens as respostas para aquilo. Portanto, e o cérebro bloqueia-te ali um bocadinho. E não esperar que essas coisas menos boas, duras, nos aconteçam e procurar o autoconhecimento. Mas acho que podem aceitar que os momentos difíceis eles vão acontecer na mesma, Eles vão acontecer na mesma. Agora, podem acontecer quando nós nos conhecemos. Para já, poderão acontecer muito menos, não é? Porque vais entrar nas relações de uma forma diferente, no trabalho de uma forma diferente, em tudo de uma forma diferente. Logo aí também não vai, certamente, minimizar algumas coisas menos boas. Mas reparem, há sempre aquelas coisas que nos acontecem pelas nossas decisões e há as coisas que nos acontecem, naturalmente, pelas decisões da vida, não é? Claramente. Que nós não temos, qualquer tipo de controle, não é? Se vier agora um terremoto e cair isto tudo, é um problema e não pudéssemos fazer nada, não é? Pronto. Mas este autoconhecimento ele pode ser ir buscar a algum lado. Eu pratiquei yoga durante 12 anos e yoga fez-me muito bem. Eu fiz também formação em Reiki há muitos anos e também me fez muito bem. Cada coisa no seu tempo. Comecei pelo Reiki e fez-me bem, depois tive o yoga e fez-me bem, depois fui fazer formação em coaching e foi excelente porque abordei várias ciências também. Uma das formas que também encontraste espiritualmente foi o facto de poderes ajudar as outras pessoas. Isto pode não resultar para toda a gente, mas acho que para ti resulta. Para mim resultou, quer dizer, os desafios que eu fui tendo na vida obrigaram-me também, de alguma forma, para já por minha própria ambição, porque sempre quis conhecer mais e fazer mais. Se eu olhar para trás, e às vezes questiono tanta formação e tantas coisas que eu fiz, porque queria saber mais e ir um pouco mais longe. E isso depois acaba por nos ajudar e cada coisa tem o seu tempo. E aqui temos a psicologia, temos tanta coisa de psicologia, o próprio... sei lá, aliás, em cada momento da humanidade nós fomos tendo à nossa disposição muitas ferramentas e algumas ciências depois que nos ajudaram nesse autoconhecimento. O yoga vem-nos trazer o samadhi, não é? O estado de pleno de consciência, que na altura levavas 20 e tal anos para atingir esse estado. Tínhamos tempo, não é? A humanidade lá atrás, que os estados que iam para a montanha. Eu agora digo que o autoconhecimento realmente tem que ser mais rápido. Porquê? Porque nós não temos tempo para ir para a montanha. E não é na montanha que nós mostramos a nossa espiritualidade. Neste momento é no dia-a-dia. E esta espiritualidade vem como o facto de sermos gentis uns para os outros, por exemplo. O facto de sermos educados, o facto de termos compaixão pelo outro. E compaixão não é permitir que o outro faça tudo à nossa pessoa, ou seja, há aqui os limites, mas termos esta postura. E isto é que é o grande desafio no dia-a-dia, não é? E quando nós nos conhecemos melhor, naturalmente também sabemos aquilo que é mais correto para nós fazer em cada momento. E esta espiritualidade, no fundo, é isso, é o autoconhecimento, é nós focarmos que todos os dias temos que fazer mais por nós
E este mais por nós não é no sentido de sermos melhor que os outros, não é neste sentido de comparação ou de alguém que nos diz que isto é que é perfeito, ok, Claro. aquilo pode funcionar para ti, pode não funcionar para o outro, mas o que é bom para mim fazer hoje? Ou seja, chegar ao final do dia e dizer assim, ok, eu hoje descobri isto sobre mim, eu hoje superei isto, eu hoje não caí naquela crença que caí ontem ou que me condiciona, portanto, evoluí mais um pouco. E isto é o caminho da espiritualidade, ao meu ver. Claro, claramente. Acho que, pelo que falaste aí, pelo perceber, espiritualidade optimizada começa muito por, conhecer-se a si próprio. Exato, sempre. 2, partilhar com os outros. 3, ser gentil, educado, ter compaixão para com os outros. Portanto, não é só para consigo, mas com os outros, não é? Claro que não. Eu diria até, inclusivamente, acrescentarmos aí o facto de ser agradecido. Sim, a gratidão. Eu explico porquê. E porquê que este pilar da espiritualidade assentou muito importantemente nesta coisa do podcast, porque aqui quando eu abri aqui este espaço, nós na altura, para quem não sabe, a gente abrimos no dia 15 de junho de 2020. Portanto, a gente éramos disposto a abrirmos em março, foi quando veio a tal parte da pandemia, né? Portanto, e dizem que às vezes é dos momentos mais adversos que nós descobrimos depois estas coisas, né? E os nossos recursos internos. Exatamente. Então é engraçado que eu comecei as obras nesta zona, né? Houve muitas dificuldades, muitos obstáculos nessa altura, quando veio essa parte, né? Que nós não pudemos abrir. E por um lado também tive ajuda de muitas pessoas, o qual eu estou extremamente e serei sempre eternamente agradecido. Mas acima de tudo, o que é que eu poderia ter uma abordagem de isto é uma porcaria, isto eu não tenho culpa, isto não sei o que mais, podia ser ter assim um género de abordagem muito pessimista e tudo mais. E é engraçado que eu dei por mim, principalmente após no final de cada dia, no momento em que a gente desligamos as luzes, estou apenas de olhos fechados e a falar comigo próprio, né? E dei por mim, em vez de estar a ser penoso com a vida, eu estava a ser o contrário, eu estava a ser agradecido. O que é que eu pensava? Que eu agradeço o facto de ter saúde, o facto de ter casa onde morar, claro, o facto de ter uma esposa que eu amo imenso, o facto de ter uns filhos patudos, ainda não tenho dos outros, mas os meus filhos patudos são saudáveis e são lindos. Eu dei por mim a agradecer estes pequenos pormenores. Eu estou agradecido por isto. E estou agradecido pela oportunidade de poder mostrar resiliência, né? Na dificuldade que me estava a ser apresentada. Né? Então, podia ter uma abordagem completamente oposta, né? Podias sentar-te e chorar, como eu digo. Ser vítima da situação, né? E muito pelo contrário, eu acho que dei por mim a ser agradecido por ter aquela oportunidade de mostrar efetiva resiliência. Exatamente. Eu digo que na vida há dois tipos de pessoas. Há as que se sentam e choram, as que se levantam e fazem. E esta é mesmo essa abordagem. E eu tenho que te dar os parabéns e felicitar-te. E admiro-te muito mesmo, Manel. Obrigado. Porque eu acompanho o trabalho do Manel e acompanhei na altura que eu sabia que eles iam abrir e foi a pandemia e eu fiquei assim, meu Deus, isto não é uma grande prova, é um grande desafio. E essa é a resiliência. Aquilo que tu mostraste mesmo é a pura resiliência, ok? A minha convicção de que realmente estou no caminho certo, estou a fazer a coisa correta e quando nós estamos nesse estado de resiliência, também as coisas acontecem, daí essa tal Não interessa ajuda. qual é o obstáculo que aparece. Não interessa qual é o obstáculo, porque há sempre uma solução. Eu digo, há sempre uma solução. Só não há solução para uma coisa, que é para a morte. Exato. Essa eu ainda não a conheço. Mas de resto, seja o que for, enquanto nós temos fogo, enquanto nós temos a chama da vida e respiramos, garanto-vos que há uma solução. E depois isto do agradecer é maravilhoso, porque não tem só a ver, as pessoas às vezes dizem, agradecer porque tem a ver com Deus, ou seja com o universo. Não, ainda é isso tudo e ainda o facto de, neurologicamente, nós temos, quando tu dás uma instrução positiva ao teu cérebro, ele alinha-se com aquilo que tu lhe estás a dar. Seja ela positiva ou seja ela negativa, porque o nosso cérebro alinha-se. Esta é a parte neurológica, que é mesmo assim. Ou seja, se tu focas a tua atenção na desgraça, na miséria, na escassez, na dificuldade,
Se olhas para a esquerda, não estás a ver o que se está a passar da direita. E isto é um bocado isto. Se diz ao teu cérebro para estar focado ali, claro que ele não encontra recursos bons, não encontra a solução. E quando tu deixas de te focar na dificuldade e assim, ok, isto é o que é, e eu chamo a isto uma coisa muito importante, que é nós aceitarmos a realidade. E isto não é fácil, porque as pessoas, nós não aceitamos a realidade, nós queremos constantemente mudar a realidade. E isto é que é o paradigma também que nos ajuda depois a vencer o resto, porque reparem, se a realidade é esta, ou seja, nós estamos aqui os dois, e com o Boris, nós estamos aqui, portanto eu não quero ter outra realidade, eu não vou ficar agora, tipo, mas porquê é que eles estão aqui, chateada, não é? Ou seja, esta é a minha realidade, eu não vou mudar a realidade, porque há coisas que nós não mudamos, aquilo que nós mudamos é a nossa atitude para, e isto é espiritualidade, ok? E quando nós mudamos a nossa atitude, eu vou buscar outros recursos, porque onde eu ponho a minha atenção, é aí que eu ponho a minha energia. E se eu estou a dizer ao meu cérebro, ok, esta é a minha realidade, como é que eu vou lidar com isto? Ele vai-me disparar recursos. Epá, olha, manifesta-te com os cães, mostra tranquilidade, em vez de mostrar raiva ou desconforto, porque eles vão sentir também, naturalmente. E eu passo uma vibração diferente, uma atitude diferente, uma energia diferente, e o meu cérebro está-me a dar recursos diferentes para eu lidar com a situação. Ou seja, vai-me trazendo soluções. Claramente. E foi isso que aconteceu. E isso na minha vida foi sempre o meu pilar. Em cada momento da minha vida, e eu passei já muitos desafios, e desafios financeiros, porque já comecei a minha vida do zero, mas mesmo do zero, outras vezes foi do menos, por questões de saúde, certo. E que eu tive que fazer frente a elas todas. Fui levada aos limites do cansaço físico, psicológico, emocional, nos momentos que o meu filho era dado como incurável e intratável, sequer, não queriam fazer o tratamento. E foram muitos anos, portanto é um desgaste, é uma coisa que é contínua, não é um mês nem dois, foram anos e anos. E eu nunca me foquei, esta é a minha realidade. Eu só dizia, ok, isto é a minha realidade. Porque se eu não aceito esta realidade, vou ter ataques de pânico, vou ficar deprimida, vou ficar louca, vou enlouquecer de certeza, não é? Então eu vou aceitar a realidade. E quando nós aceitamos aquilo que é, ok, e agora o que é que eu posso fazer para melhorar isto? Okay? E isso muda tudo. E o agradecimento vem disso, ou seja, é ver esta realidade e o que é que eu tenho? E a cada momento agradecer, como tu fizeste muito bem. Agora, se calhar, possivelmente, tu olhas para trás e sentes-te agradecida por ter tido a oportunidade por tudo por ter a oportunidade, por tudo o que passaste? Sim, tudo. Por muito difícil que tenha sido aquela situação, não é? Exatamente. Aliás, quando o meu filho foi diagnosticado o sarcoma, ele na altura tinha 15 anos, eu aprendi imenso com ele. Sem dúvida, ele é um guerreiro e ele é muito resiliente. E tem uma forma de estar na vida muito especial. E nós crescemos também com os nossos filhos. Claro. E foi uma coisa que, quando lhe deram o diagnóstico, o médico disse-lhe, provavelmente agora estás a perguntar porquê eu? E ele disse, não, porque não eu. Ou seja, os outros também têm, porque não eu? Ou seja, esta é a realidade. Vamos olhar para isto, ele tinha 15 anos. Pois. E eu assim, uau, não é? E eu nunca me foquei na doença dele, eu foquei-me sempre na solução. Todos os dias, o que é que eu posso fazer para melhorar a situação, não é? Claro. E é isto que nós temos que fazer. Claro que não é um trabalho fácil, até porque é muito mais fácil nós apontarmos a culpa ao outro, seja o destino, seja a vida, seja lá aquilo que for, dizer-nos, pronto, sou uma vítima e isto aconteceu, porque me coloca num lugar de conforto. Certo. Ou seja, eu não tenho que fazer nada. E a culpa não é minha. A culpa não é minha. Não está no meu controle. Não está no meu controle, a culpa não é minha, portanto eu vou ficar aqui sentada a lamentar-me o que é que está a acontecer. Ok, eu não tenho a culpa, aqui não se trata de ter culpas ou não ter culpas do que é que aconteceu, se merecemos ou não merecemos. Essa é outra questão, eu não merecia isto. Porquê é que eu não merecia isto? Sei lá. É assim, ok, aconteceu, está tudo certo. E eu hoje olho para trás, para além de nunca me ter queixado, nem nunca me sentir no papel de vítima, ou seja lá o que fosse,
eu tenho que agradecer tudo isso, porque me levou a conhecer limites que eu não sabia que tinha. Claro. Ou seja, não há limites. Certo. Não há limites. Porque em cada momento nós vamos encontrando os tais recursos internos e não só internos, mas como estamos nesse estado, esse estado permite-nos ter as ligações corretas. Eu costumo sempre dizer, em todo aquele turbilhão de tantos anos, de tantas dificuldades, não imagino coisas que eu passei, e era engraçado, porque a cada momento da dificuldade, do problema, aparecia uma solução. Fosse através de uma pessoa, fosse através do que fosse, aparecia a solução. E é lindo olhar para isto e ver isto. Só que temos que realmente estar disponíveis e ver desta forma. Isto é a espiritualidade, ok? E é sempre importante perceber que a espiritualidade acaba muito por ser exatamente o facto de nós aceitarmos aquilo que tu disseste, acho que é mesmo a palavra certa, é aceitarmos que a realidade é o que é e não deixarmos que seja a realidade a mudar-nos a nós é que vamos ter que mudar de acordo com a realidade que nos é apresentada. Exatamente. E eu, de acordo com aquilo que estavas agora a falar, eu sei superficialmente a história do Nuno, neste caso do teu filho, mas sei muito superficialmente e, de acordo com o que eu passei aqui, acho que foi... Eu não quero estar a comparar, porque não são comparados. Foi a minha realidade e aquela foi a tua realidade, não é? E houve momentos que tiveste essa dificuldade de porque isto está a acontecer-me a mim? Não, nunca perguntei isso. É assim, nós não conseguimos, por vezes temos dificuldade, claro, em aceitar as coisas, não é? Certo. E então fazemos aquelas perguntas, mas porquê é que isto me acontece? Ou para que é que isto serve? E há outra coisa muito interessante que eu também aprendi, é que nós não temos que saber tudo. Eu não sei porque é que isto me aconteceu. E preciso saber? Também é verdade. Não é? Preciso saber? Não. Mais uma vez, se eu quero saber porque é que isto me aconteceu, é para atribuir uma desculpa qualquer. Isto aconteceu-me porque não sei o quê. Não sei lá porque é que isto me aconteceu. Se calhar até pode haver, e vamos lá ver, se formos assim um bocadinho mais longe, imaginemos que temos várias realidades, que estamos em várias dimensões, pronto, todas essas teorias, claro, que podem existir, ou de reencarnação, seja o que for, nada contra, mas na verdade nós estamos aqui, neste momento, ancorados na Terra. A nossa consciência está aqui. Independentemente, e não estou a dizer que acredito ou deixo de acreditar, não tem nada a ver. Se há vidas passadas, ou se há propósitos, ou se há coisas que temos que cumprir, ou se há destinos, ou karmas, seja lá aquilo que for, a mim pouco me importa. Porque, na verdade, aquilo que me importa é eu estar aqui e agora, neste corpo e nesta consciência, e com este corpo e esta consciência fazer o que tem que ser feito. Independentemente do porquê. Eu não quero saber do porquê, porque no momento em que eu sei lá porque é que o meu filho teve aquela doença e porque é que eu tive que passar por tudo isto. Não importa, talvez tenha escolhido, talvez não tenha, não interessa. O que interessa é que em cada momento que eu estar ancorada nesta realidade, com esta consciência, de dizer, eu vou fazer isto melhor. E se eu fizer algo bom naquele momento, eu estou a cumprir com o meu propósito, seja ele qual for. E não preciso saber qual é. É não ficarem presos a esta questão de termos que entender, porque há equações que nós nunca vamos entender. E se ficamos presos a elas, então é que não fazemos nada. Não é? Então vamos tentar aqui então criar um género de listas. Pelo que a gente tive aqui a fazer, pelo menos na minha cabeça, eu comecei a fazer esta coisa de quais formas de optimizar a sua própria espiritualidade. Não é? E a primeira começámos por conhecer-nos a nós próprios. Exatamente. Começa por autoconhecimento. O autoconhecimento, sermos gentis connosco e com os outros, termos compaixão, sermos resilientes, aceitar a realidade. Ponto. Ver o que é que podem fazer depois com os recursos que têm e que vão aparecer naturalmente, porque com o autoconhecimento tudo isto depois tem uma viragem diferente. Acreditar. Esta coisa do acreditar é correspondente à fé.
Eu acreditava, e isto agora vou-vos dar uma das coisas que eu considero também muito importante para nós estarmos alinhados connosco e com aquilo que queremos no futuro, é a visualização. Nós visualizarmos as coisas, nós estamos a criar imagens corretas daquilo que nós queremos. E este acreditar passa muito por aqui também, porque o nosso cérebro, mais uma vez, isto é mesmo a neurociência, o nosso cérebro não distingue a realidade da imaginação. Da imaginação, claro. Ok? E o que é que acontece? Se eu lhe estou a dar um imprint de uma coisa que eu estou a visualizar, mais uma vez, nós estamos a alinhar que o nosso cérebro e o nosso corpo se posicione para encontrar recursos para que aquilo seja verdade. E o que é que eu fazia? Nos momentos em que eu via o meu filho muito mal, eu visualizava-o com um sorriso enorme e visualizava-o no mar, que era aquilo que ele mais gostava. Era isso que eu ia buscar. E eu hoje tenho o prazer e a sorte de o ver sorrir como eu imaginava. Não é? Portanto, esta questão da imaginação, e não é fugir à realidade. Assim, ela estava a dizer uma coisa, agora está a dizer outra, completamente diferente. Não é nada disso. A realidade eu aceitava porque ele estava doente. E estou a falar disto porque é apenas um exemplo, claro, mais prático. E ele estava ali, na verdade, eu sabia que ele estava ali e ele está doente, tudo bem. Agora, eu não me focava na doença, em saber se no outro dia estaria vivo ou não. E aqui eu escolho, ok, eu vi-o a sorrir. E isto dava-me uma força enorme, porque eu acredito que ele vai ficar bom. E por outro lado dizia, e se ele não ficar, é porque assim teve que ser. Ou seja, aceitar. Este acreditar, o ter a esperança e ao mesmo tempo aceitar. Mais uma vez, nós temos que aceitar. Yeah. E isto são tópicos para a espiritualidade. Claro, exatamente. São alguns tópicos. Outro, na minha opinião, também pode ser muito importante aqui, é o facto de ter paciência. Sim. E principalmente no mundo que vivemos hoje, acho que as pessoas querem tudo para ontem. Muito bem. Fazemos o podcast, eu quero que ele cresça, eu quero que ele já tenha não sei quantos ouvintes, milhares de ouvintes, ontem. Antes de ser publicado. Mas isto, atenção, eu digo isto de uma forma muito genuína, isto não tem nem sequer centenas de ouvintes, mas eu bem gostava que ele já tivesse milhares, mas eu sei que eu acredito. Lá está, eu acredito que isto é a forma correta de providenciar um melhor serviço aos meus clientes, de poder trazer mais valor a todas as pessoas que nos seguem no nosso trabalho, poder ajudar umas outras tantas sobre várias outras temáticas. E esta é o componente do acreditar. Eu estava aqui a imaginar que todas as pessoas que andam daquela porta para dentro e que querem ter melhores resultados a nível morfológico, vamos falar de uma forma mais superficial, mas as pessoas entram daquela porta para dentro, querem ter resultados, querem sentir-se melhor, querem tirar a roupa e olhar para o espelho e sentir-se bem. E muitas delas é exatamente isto que falham, logo nesse ponto, que é, não acreditam. Tive agora recentemente um dos nossos clientes que começou a treinar connosco, ele tem um peso a mais, e ele disse, Manel, preciso que me ajudes porque eu vou fazer 25 anos de casado, e eu em junho, atenção, estamos agora em março, né? Eu em junho, eu quero estar num outro ponto. Eu fui com ele, não era destruir-lhe a crença, mas de facto há que acreditar, mas também gerir bem as expectativas, não é? Gerir bem as expectativas. Mas de facto, eu disse, ok, mas tens um longo caminho a percorrer e tens de começar já. E isso não acontece, às vezes as pessoas vêm aqui só vão devagarinho, não, vamos começar devagarinho, se tem que acreditar, acreditem, mas preciso que vocês também deem o trabalho. Realistas, temos de ser realistas, mais uma vez, não é? Claramente. Temos que ser realistas. E aqui é muito bem visto esse ponto, Manel, a paciência, porque nós, lá está, aqui vem muita informação de fora, vêm muitos inputs de fora. E somos instigados para fazer as coisas rápido, para ir atrás, e porque temos aquela mentalidade de que temos que ser muito rápidos, muito eficientes e tem que estar tudo pronto para ontem, somos muito bons, nada disso, cada um tem o seu tempo, e as coisas têm que ser feitas como têm que ser feitas, não, temos que ter paciência para ver os resultados. E aqui falo nos objetivos SMART, ou seja, eles têm que ser objetivos SMART.
Tem que passar por uma grelha, porque primeiro, qual é o propósito? Ok, é para ficar bem no casamento, ótimo, na comemoração, e é bom que fique, portanto o objetivo é válido e é de louvar. Agora, em termos de tempo, se calhar não é real, não é real. Então temos que ver o que é que isso também significa. Portanto, lá está, mais uma vez, sermos realistas. E se calhar devia ter começado mais cedo, mas ainda assim isto não é para ontem. E é perceber que também aquele um objetivo como o que ele pretende ter, é que ele tem implicações profundas, muito maiores do que aquela superficial que ele está a querer. Que é só a imagem, é só a imagem, fisicamente, não é? Todos os órgãos e a Claramente. alimentação e muitas outras coisas, não é? E eu costumo dizer, um dos lemas que eu tenho é sem pressas e sem pausas. Ok. Né? Seja ele qual for, seja o exercício físico, seja o desenvolvimento pessoal, seja o profissional, é sem pressas e sem pausas. E o que acontece aqui muitas vezes é que as pessoas lançam os tais objetivos inatingíveis, não é? Que não são execuíveis, não é? Porque não é que não sejam atingíveis, só não são execuíveis porque naquele momento aquilo não naquele espaço temporal, tem aquele espaço temporal, não é? Se ele dissesse isso, se calhar até dezembro, se calhar conseguia. Se calhar era pronto, aí se calhar já conseguia, não é? Portanto, é esta noção de realidade. E termos aqui esta capacidade, agora perdi-me um bocadinho. Não, mas temos esta capacidade de a gente de utilizarmos tu disseste os objetivos serem SMART, é importante perceber que o SMART é um género de uma... Como é o nome agora não me lembro bem do nome. Aquilo significa que é específico, tem que ser mesurável. Tem que ser mesurável, temos que ter definido um tempo. Definir o tempo, tem de ser realista. E tem de ser realista. Mas é esta coisa da paciência das pessoas terem. E depois que o trabalho é um progresso, não é? É algo que se faz constantemente, sistematicamente. E lançamos aqui os objetivos, já percebeu, já sei onde é que eu queria chegar. É que pomos os tais objetivos que são irrealistas, não é? Claro. E o que é que isso nos traz? Frustração. Não é? Porque pomos uma carga muito grande e inconscientemente aquilo que o nosso cérebro, por vezes, quando fazemos esses objetivos, e eu trabalho muito isto também no coaching, quando fazemos estes objetivos, já nos estamos a sabotar e nós já sabemos que não vamos conseguir. Claro. E é quase isto, ok? É inatingível. É muito aquela abordagem de eu aponto para as estrelas, se eu acertar na Lua, fiquei ok. Pronto, não pode ser. Temos que ser exatamente, é assim mesmo, ok, vamos fazer isto. Mas é mais fácil a pessoa saber, sabendo qual é que é a meta que vai ter, para onde é que ela vai apontar, é mais fácil ela saber qual é que é o caminho que tem que seguir. E a questão da espiritualidade também, eu considero que nós devemos viver o nosso indivíduo como a nossa individualidade com muita coragem e muito respeito, porque por vezes queremos ser iguais aos outros e temos uma crença, e não é possível, não é? E não é possível, nem tem que ser, porque cada pessoa é uma pessoa e todas as pessoas são diferentes. Temos uma crença que não podemos ser egoístas, não é? Muito da questão religiosa, que não podemos pensar em nós, que primeiro está o outro, muito judaico-cristã, de claro. Sentirmos culpa, é outra coisa que nos fazem sentir na nossa religião. Claro. Judaico-cristão é o sentimento de culpa. E é engraçado porque eu, quando era miúda, os meus pais não eram pessoas que tivessem nenhuma religião, não tinham nenhuma religião, e foram pessoas que me ensinaram a pensar, principalmente o meu pai, a pensar pela própria cabeça, que foi uma coisa que eu lhe estou extremamente agradecida. Mas um dia, eu curiosa como sou, um dia quis ir à igreja, queria ver como é que era aquilo. Pronto, eu fui. Fui a uma missa de domingo, tinha 10 anos, fui sozinha. Naquela altura era tudo muito mais à vontade e mais confiável. E eu cheguei lá e, passado pouco tempo da missa, o senhor estava a dizer que éramos pecadores e tínhamos culpa. E eu disse, mas espera aí, eu não fiz nada a ninguém. Eu nem sequer, mas já o que é que eu estou a perceber? Não estou... Vim-me embora e depois disse o meu pai riu-se, não é? Ok. Mas, independentemente isto é quase que... Isto está nos nossos registros acásticos, ou seja, claro. Isto é cultural. E, inconscientemente, mesmo que não se pratique esta religião, ou outras, não importa, mas estou a falar mais da judaico-cristã, temos este peso da culpa, de nos sentirmos culpados e que temos que ajudar os outros e que temos que pensar primeiro no outro e depois em nós. Pensar primeiro no outro. E isto é um disparate.
É aquilo que eu estou a dizer, é mesmo, isto é um verdadeiro disparate, porque eu não tenho que pensar no outro. E agora, se calhar, aquilo que eu vou dizer choca muita chocante, gente, sim. pode ser chocante. Eu não tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar em mim. E em mim, no verdadeiro sentido do egoísmo, ou seja, do meu eu, de me cumprir a mim, de escolher o que é correto para mim. Porque quando eu me conheço e quando eu começo a fazer aquilo que é correto para mim, a estar na vida e a respeitar o meu ser, as coisas são harmoniosas. Ou seja, eu estou a respeitar o outro. E eu gosto de dar esta imagem. Imaginem uma orquestra, não é? Uhum. Em que cada pessoa está a tocar o seu instrumento. E a música que sai dali, não é maravilhosa? Sim. Não é? E no meio daquilo tudo não há uma ordem e nós estamos todos ligados e estamos todos conectados. Agora, se eu estou a fazer algo que é contra a minha vontade, que não é correto, que faço isto para abdicar de mim, o que é que vem dali? Depois vem cobrança da minha parte, vem revolta, vem raiva. Porque quando eu estou a fazer alguma coisa pelo outro, eu estou à espera de reconhecimento do outro. Isso é outra coisa que, a nível da espiritualidade, não está correto. Ou seja, eu faço porque sim, eu dou o meu contributo porque sim, eu não quero reconhecimento, eu não quero que o outro me pague, ok? E essa é a dificuldade, porque depois esse sentimento de termos de fazer pelo outro e primeiro o outro, depois ficamos à espera que o outro nos recompense de alguma forma. E isso está completamente errado. Primeiro eu tenho que cumprir o meu ser e depois eu ajudo o outro quando eu sentir que é, quando é importante fazê-lo para mim não no sentido de ter contribuição, mas se eu estou disponível para, ok? E aí depois não tem que haver reconhecimento. E se a pessoa reconheceu, se não reconheceu, Claro. paciência. Ok? Isto é que é amor, isto é amor universal. Uhum. E este amor até pode ser considerado um amor mais frio. As pessoas dizem, mas o quê? É assim, é sem expectativa. É fazer porque faço. Faço isto e não estou à espera de mais nada. Uhum. Isto é espiritualidade. Sim, Não é? sim. E a verdade é que as pessoas, para poderem dar aos outros, têm de se completar a elas próprias primeiro, Claro. né? Ou seja, de certa maneira, são obrigadas a pensar nelas próprias, depois de elas estarem efetivamente cheias, acho que daí pode Exatamente. transbordar para os outros. Pode, e transborda completamente. Porque repara, se eu fosse uma pessoa que estivesse amargurada, ou se fosse uma pessoa que eu hoje estivesse aqui contigo apenas por interesse, Pois. e se ia se sentir, se eu te fosse cobrar, ou se tu me fosses cobrar alguma coisa a mim, nós estaríamos com Claro. com esta ligação, com esta conexão, com esta vontade. Claro. Não, está feito, as coisas têm de ser assim. Porque eu estou aqui por minha escolha. Certo. Porque sinto que, em amor, que devo estar aqui. Ok. Percebes? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Ou se vou na rua e deixo passar alguém, ou se vou e faço, seja o que for, por aquela pessoa que naquele momento fez, mas depois desligar, eu já não quero pensar naquilo. Isto é a verdadeira espiritualidade, é o amor ao próximo, da sua verdadeira essência. E não só o amor ao próximo, como depois nas próprias relações, na relação mais íntima, na relação de casal, na relação de filhos, de mães, de pais, seja o que for, é tão bonito depois ver tudo isto a funcionar. Isto é verdadeira espiritualidade, porque cada um tem que viver a sua individualidade e depois de viverem a sua individualidade, respeitando essa individualidade, algo melhor dali nasce. Uhum. Claro, podem ser pessoas que possam não estar no mesmo registro e serem incompatíveis. E aí, tudo bem, não têm que o estar, mais uma vez, não é para estar, mas é respeitar esta individualidade, não querer mudar o outro. Claro. Acho que é exatamente por aí que as pessoas devem começar. A gente falámos aqui sobre vários tópicos que as pessoas podem abordar. Acho que isto é um tema, diria, pesado, profundo. Pesado não é? Profundo. E que naturalmente também não quer tornar a coisa aqui extremamente extensa. E que naturalmente, pronto, isso faz parte do teu trabalho, também podes ajudar as pessoas a entender este pilar na sua vida, não é? Então, de certa maneira, também queria só tentar perceber se as pessoas depois quiserem entrar em contato contigo, como é que elas podem fazê-lo? Olha, se procurarem no Instagram, é Ana Ganhão, no
no Google é Ana Ganhão também. O meu site é Ana Ganhão. Portanto, é fácil. Ana Ganhão e Ana Ganhão. Eu vou também meter aqui no descritivo deste vídeo, seja se vocês estiverem a assistir isto via YouTube, vai estar no descritivo. Se estiverem a assistir via Spotify, também estará no descritivo, com um hiperlink diretamente também para falarem diretamente com a Ana Ganhão. E se quiserem saber mais sobre essa temática, e se quiserem ser inclusivamente, precisarem de ajuda nesse sentido, com certeza podem entrar em contato com ela e garantidamente a Ana pode ajudar profundamente. Terei todo o gosto em poder ajudar. E eu trabalho com um público também muito jovem, trabalho com várias pessoas, mas eu tenho uma paixão enorme pelos jovens, já dá para perceber isso, porque são vocês que vão mudar, vocês vão mudar o mundo. Eu tenho... Mas espera, tu não te incluís nessa população jovem? Incluo. Ok, é que não estou a perceber. De facto, estás a ser injusta para contigo. Estás a meter uma responsabilidade em cima de nós, quando podes estar... Não, eu estou a fazer o meu papel. Okay. Mas isto para dizer o quê? Vocês estão mais disponíveis para mudar, não é? Sim, para mudar a realidade. Para mudar a realidade. E supostamente também têm mais tempo. Todos nós temos os nossos papéis, atenção, claro. Não, nada disto. Mas eu tenho uma grande paixão pelos jovens, ao contrário do que muitas pessoas dizem e que não acreditam nos jovens. Eu acredito nos jovens. Infelizmente estamos a passar por questões de educação, de família, em que está toda a gente ou grande parte dos jovens muito desorientados, com muita falta de esperança, com muita falta de orientação. E eu aqui deixo o apelo, e deixo o apelo muito profundo. Eu acredito em vocês, acredito na humanidade em geral, e acredito que temos essa capacidade de nos reinventarmos com inteligência e coragem, porque é preciso ter coragem para fazer este trabalho de autoconhecimento, naturalmente. Mas é delicioso, depois divertimos imenso, porque descobrimos coisas muito engraçadas. E deixo-vos aqui aquilo que para mim neste momento eu considero mais importante, e é realmente esta ferramenta, o Human Design, que vos ajuda em uma única sessão, uma única consulta, vos dá um impulso enorme de autoconhecimento e capacidade para a ação e para fazer diferente. Sim. E, pelo que sei também, agora recentemente até vais participar num workshop, não é? Sim, no sábado vou fazer um workshop que é Be Free, Be You. Be Free, Be You. Yeah. Ou seja, tu és livre quando tu te conheces a ti próprio, quando és tu mesmo, e a liberdade é o meu maior valor. E nós temos de ser livres, temos que nos libertar dos medos, das crenças, de tudo aquilo que nos condiciona. E mais uma vez, este workshop vai trabalhar alguns pontos de desenvolvimento, vai ser dado aqui em Chabregas no sábado, ainda tem algumas vagas, se alguém se quiser inscrever. Sim. E eu vou fazendo os trabalhos e os temas de workshops ou destas intervenções conforme aquilo que eu vou vendo e sentindo à volta que é necessário. E o que eu sinto agora neste momento é que as pessoas precisam mesmo de se libertar destas crenças, de se libertar um pouco de algumas coisas, de alguns condicionamentos e terem a coragem de ser eles próprios, ok? E o Human Design vai ajudar muito. Estes workshops são para vos impulsionar também aqui a ir mais longe, porque tem muitas partes práticas e divertidas. A vida tem que ser leve e tem que ser divertida. Isto não é para levar a sério, Isto não é para levar a sério. Então, espetacular. Olha, da nossa parte também eu queria só finalizar então com um agradecimento muito profundo à presença da Ana aqui neste podcast, a partilhar o seu conhecimento, partilhar a sua experiência de vida, partilhar a sua experiência e visão perante a vida e que eu agradeço imenso e que estou extremamente sensibilizado. Acho que passámos imenso valor para todas as pessoas que ouvem este podcast e com certeza podem exprimir aqui muito sumo, naturalmente sabendo sempre que esta muito é da nossa opinião, não é? Da nossa própria visão, e podem tirar daqui aquilo que quiserem. Lembrem-se também que podem sempre contribuir de forma positiva para este podcast, para isto dar continuidade. E é simples, basta apertar o botão de like, basta partilhar esta conversa com os vossos amigos, basta passar, se gostaram de alguma temática, vocês enviem este link para um vosso amigo, olha, vocês vão gostar desta conversa, podem só partilhar isto, com certeza, que vão ajudar também muitas outras pessoas. Muitas das partes da espiritualidade foi aquilo que a gente falámos, trata-se também da própria partilha em si, não é? Exatamente. Impulsionar os outros, não é? Fazermos nós e fazermos também pelos outros, entusiasmar, passar esse
entusiasmo pela vida, não é? Sim. Que é tão necessário. E se aquilo é bom para nós, por que não ser bom para os outros? Exatamente. E isto é conhecimento que nós passamos aqui, valor que passamos aqui de forma gratuita e de forma sem qualquer tipo de interesse. Portanto, a todas as pessoas que estão a ouvir-nos e que ouvem este podcast, muito obrigado por vocês estarem desse lado. Novamente estive na minha presença a Ana Ganhão, o qual estou muito agradecido, e eu espero ver-vos em breve num próximo episódio. Tá? Em 3, em 2, em 1.